Boa noite mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos, sejamos, né? Bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Graças a Deus estamos aqui mais uma quinta-feira. Bem, antes de iniciarmos propriamente, gostaria de saber se tem alguém que está vindo hoje pela primeira vez, que não conheça a nossa reunião. Temos várias pessoas de primeira vez. Muito bem. Eu sempre pergunto que é exatamente para a gente dar uma pequena explicação que todas as quintas-feiras nós fazemos essa nossa reunião de Evangelho no Lar, tá? Então, para quem não me conhece, eu sou Mércia, sou uma das fundadoras da casa. Estamos com a fraternidade em Franco da Rocha, já vai fazendo 20 anos. Graças a Deus, como sempre digo, a casa mudou de endereço nesses 20 anos, porque ainda não temos a casa própria, então sempre dependemos de fazer contrato de locação. Mas, nos últimos anos, conseguimos permanecer mais tempo aqui, mas a casa Fraternidade, Amor e Caridade nunca fechou, só mudou de endereço. Então, nesses 20 anos, realizamos a nossa reunião de Evangelho no Lar, posto que desde que começamos em Franco da Rocha esse atendimento de assistência espiritual por apometria, o hospital espiritual que nos assiste sempre nos orientou que o Evangelho é a nossa sustentação. Sempre, então, tivemos essa missão de transmitir os ensinamentos de Jesus que estão no Evangelho a todos, né? Por isso, às quintas-feiras, esse nosso aprendizado, esse Evangelho no Lar é aberto ao público, não é somente para as pessoas que estão sendo acompanhadas na assistência espiritual pela apometria, que estão em tratamento. Então, todas as quintas-feiras, pode trazer a família, o amigo, a vizinha, enfim. E é o Evangelho da mesma forma como devemos fazer lá na nossa casa, escolhendo um dia da semana, no caso para nós é a quinta-feira, escolhendo um horário, no nosso caso é sempre das 20 às 21 horas, e quando encerramos, vamos então receber o passe. Também, durante a assistência espiritual que está acontecendo aqui, durante o nosso aprendizado do Evangelho, na sala de passe, o hospital espiritual, com os trabalhadores, somos todos voluntários, estão fluidificando a nossa garrafinha de água. Então, todos podem trazer a sua garrafinha com água, coloca seu nome, data de nascimento, entrega a garrafinha. Daí, a água vai ser fluidificada enquanto estamos aqui no Evangelho, que significa que o hospital espiritual está colocando na nossa água os fluidos de tratamento que cada um necessita. São bálsamos curadores mesmo, né? Então, vamos depois levar a garrafinha para casa, tomar um pouquinho dessa água por dia. A garrafinha dura até a semana que vem, porque basta um pouco, com muita fé, fazendo as nossas orações diariamente, e assim é que estaremos sendo tratados, com certeza, com a água fluidificada. Então, durante todo o Evangelho, essa assistência que a equipe espiritual faz está acontecendo. Já acontece, inclusive, antes mesmo de nós passarmos pelo nosso portal, porque ali
Do lado de fora, já temos a equipe socorrista, que faz o primeiro socorro, como um pronto-socorro mesmo, não é? E aqueles irmãos que têm permissão adentram junto conosco, e aqui, durante todo o Evangelho, a assistência está acontecendo. Por isso que é muito importante a gente procurar estar realmente com os nossos pensamentos bem sintonizados, bem conectados com a finalidade que estamos aqui. Não está aqui só de corpo presente, né? Então, vamos ficar bem sintonizados com todos esses benfeitores espirituais para que nós possamos estar receptivos, receber todas as benesses, todos os fluidos curadores que eles já estão nos envolvendo para o nosso tratamento. E daí, vamos dizer, no passe, a gente tem uma conclusão de toda essa assistência. Tá certo? Então, a cada quinta-feira, nós sempre procuramos trazer um palestrante que nos auxilie nesse aprendizado dos ensinamentos de Jesus, do que nós tanto necessitamos para a nossa trajetória evolutiva. Cada quinta-feira, um tema e um palestrante. E hoje nós temos o prazer de receber um grande amigo que, quando pode, está sempre se colocando à disposição de vir até nós, porque ele não é, vamos dizer, trabalhador da nossa casa, é trabalhador de outra casa, né? Então, o Eric Donola, eu vou até já aproveitar e falar a respeito. Ele trabalha em várias casas, se dedica aqui em Franco da Rocha à casa Fonte de Luz. Quem conhece aqui o Fonte de Luz? Ótimo! Então, o Fonte de Luz fica lá numa travessa da Milton Prado, a rua Milton Prado. Isso, aonde na esquina tem aquela loja Castelinho, aí todo mundo conhece, né? No comércio de Franco, a loja Castelinho. Aquela rua, na calçada mesmo da loja, tá? Não é na Milton Prado, é na rua que sobe. Então, tem a casa Fonte de Luz. Não é isso, Eric? Perfeito. Então, e esse trabalho de palestra, de evangelho e passe, o Eric desenvolve lá às sextas-feiras. Então, a gente sempre divulga o que a gente sabe que existe aqui em Franco da Rocha, porque sabemos que, às vezes, a pessoa, na quinta-feira, não pode vir aqui na nossa casa, mas ela não precisa ficar sem. Se ela quer, tem o Fonte de Luz, que também tem estudo, ele estava me falando, então tem assistência espiritual, tem aqui atrás, na rua aqui de baixo, o Luz e Caridade, também. Quem conhece aqui o Luz e Caridade? Claro, uma casa muito tradicional de Franco da Rocha, né? Pois então, sempre existe a possibilidade, alternativas não nos faltam. Porque basta que a gente use o livre-arbítrio e queira, de fato, fazer isso, né? Aprender, se esclarecer, enfim, ajudar-se para essa trajetória evolutiva, não é mesmo? Então, é isso. E o Eric, hoje, vai falar para nós de um tema que Jesus foi o exemplo máximo: empatia. O cristão, o seguidor do Cristo, é empático? Pratica a empatia? Cristo ensinou a empatia, foi? Maior exemplo. Então,
esse vai ser o tema que o Eric vai desenvolver para a gente, tá? Então, antes de passarmos a palavra para ele, vamos fazer a nossa prece para que a gente fique bem sintonizado com todo o hospital. E o convite é, por alguns instantes, fecharmos os nossos olhos, porque assim não ficamos mais atentos ao que está acontecendo fora. E vamos fazer um olhar para dentro. Olhe para dentro de si. Perceba-se. Perceba como está todo o seu corpo físico. Perceba seus pensamentos. E nessa leitura que vamos fazendo de nós mesmos, vamos também procurando prestar atenção na nossa respiração. E aí vamos procurar fazer uma respiração que nos deixe mais harmonizados, menos ansiosos, menos aflitos. Então vamos respirando, relaxando. Quanto mais harmonizados estivermos, melhor sintonizados ficaremos com toda a equipe espiritual. E é assim, nessa sintonia, que nós vamos elevar a nossa vibração, elevar os nossos pensamentos para a nossa oração. Faça a sua prece bem singela, mas que seja muito sincera, lá do fundo do coração. E assim é que humildemente pedimos a esses benfeitores espirituais que acolham a nossa prece e a levem até Jesus, nosso divino Mestre, e ao Pai, nosso Criador, de infinita bondade e misericórdia. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem. Por favor, Eric. Como você sabe, agora a gente vai para o YouTube. Verdade. Tá vendo só? Então, quem quiser seguir nossas palestras, já estamos no YouTube há uns meses aí, né? Tem um tempo já. Depois a gente explica aí como é que entra lá, né? No canal. Fraternidade, Amor e Caridade. Fraternidade, Amor e Caridade. Entra no YouTube, tem todas as nossas palestras e depois já vai ter a do Eric lá também. Obrigado. Obrigado. Bom, boa noite a todos. Isso aí. Antes, primeiro, eu gostaria de agradecer ao meu mentor, meu amigo, né, que me direciona e que me intui, né. Gostaria de agradecer também aos benfeitores espirituais da casa, que sabemos que trabalham incansavelmente para que essa reunião e esses trabalhos aconteçam, né. Não é fácil. E também gostaria de agradecer a você, Mércia, minha amiga, que sempre me faz convites. É já a terceira vez aqui nessa casa e me sinto muito honrado de estar aqui com vocês. Tá? Hoje é motivo de muita alegria para mim, não só pelo fato de estar novamente aqui com vocês, mas pelo fato da minha filha estar presente e do meu pai, que está aqui. Primeira vez dele nessa casa e a primeira vez que me vê fazendo uma palestra, né? E é um motivo de muita alegria, Mércia, porque coisa de meses, né, pai? Passamos por uma situação difícil, onde meu pai teve um AVC e foi muito complicado. E hoje ele está aqui, né? E
e virá muitas outras vezes, né? Engraçado que eu conheci o Espiritismo através dele, né? Eu era evangélico e precisava ser aquela época. E hoje eu sou adepto à doutrina espírita porque ele me apresentou a doutrina, né? E nós íamos em qual centro, pai? Não, aqui. No Luz de Caridade, no Zé Parada. No Zé Parada. Eu ia falar para ele assim, você conhece o Centro Luz e Caridade? Aí ia perguntar assim, e o centro do seu Zé Parada? Que todo mundo conhece, né? Não é verdade? Bom, enfim. Gilbertão ali, meu amigo de longa data, hein? Aprendemos, né, com a doutrina espírita, que nós devemos ter empatia para com os nossos semelhantes. Principalmente no que diz respeito aos sofrimentos alheios moral e material. Assim como nós também precisamos ter piedade, preciso ficar aqui, né? E compaixão para com eles, né? Procurando sempre que possível. E nós sabemos que nem sempre é. Não é verdade? Procurando sempre que possível auxiliá-los de alguma forma. Nem sempre conseguimos, Márcio, né? Auxiliá-los de que forma? Moralmente ou mesmo materialmente, né? Nesse sentido, a empatia ou essa habilidade empática, é o que eu costumo chamar, ela é vista como uma das mais nobres e grandiosas características dos seres humanos. Talvez, se não todos, acredito que muitos já têm ouvido falar nessa característica, mas pode ser que não tenham compreendido-a muito bem, né? Então é importante falarmos sobre isso. E hoje nós vamos refletir sobre essa habilidade tão importante, essa habilidade que é fundamental e indispensável na vida de todos, né? Mas especificamente para essa noite, nós falaremos da sua importância na vida daqueles que se dizem seguidores de Cristo. Ou seja, na vida daqueles que se intitulam como cristãos, né? Pois bem, eu disse que a empatia, ela é uma habilidade, né? Importante é observar que, se ela é vista como uma habilidade, isso significa, então, que nós precisamos desenvolvê-la ao longo das nossas vidas. Porque a habilidade é resultado de um trabalho. A habilidade, ela é resultado de um esforço íntimo que se aperfeiçoa através da prática diária. Então, como regra, porque é claro que existem sempre exceções, não é verdade? A empatia, ela é algo que nós precisamos
desenvolver. E que, portanto, depende de um esforço diário da nossa parte. Veja que Deus, Ele é extremamente bom e misericordioso, porque, mesmo sabendo das nossas necessidades, aliás, sabendo das nossas necessidades, Ele nos oferece todos os dias oportunidade para que possamos desenvolver não só essa, mas tantas outras virtudes cujas quais temos necessidades. Todos os dias recebemos grandes oportunidades vindas de Deus. Reza a doutrina espírita que nós estamos inseridos no mundo de provas e expiações, não é mesmo? Logo, se aqui estamos inseridos, nós podemos então concluir que nós ainda não alcançamos a nossa evolução espiritual. Ok, Márcia? Ou tem alguém aqui que já alcançou a sua perfeição? Vai demorar? Vai demorar, né, Gilberto? Enfim. Acredito que não, né? Acredito que todos nós estejamos nesse mesmo barco. E como espíritos imperfeitos, e como sabemos disso? Que somos imperfeitos. Como sabemos disso? Basta olharmos para nós, né? Nosso interior, nos analisarmos, e saberemos que somos imperfeitos, correto? Então, com isso, nós constatamos que, como espíritos imperfeitos, nós ainda somos impregnados de certos sentimentos inferiores, como o orgulho e o egoísmo. O egoísmo, ao contrário do que muitas pessoas pensam ou acham, ele não se limita apenas à ação de autointeresse. É muito mais além do que isso. Né? Muito mais além. Eu diria até, com toda certeza, que o egoísmo, ele segue a direção oposta ao qual nós buscamos, que é a empatia, que é o amor ao próximo. O egoísmo, ele faz, por exemplo, com que tenhamos dificuldades de nos colocarmos no lugar do outro. Ele faz com que tenhamos dificuldade de compreendermos os sentimentos alheios. Ele faz com que foquemos a nossa atenção apenas em nós mesmos, nas nossas necessidades e nos nossos interesses. O egoísmo, ele não permite que dediquemos nosso tempo e a nossa atenção aos outros. Em outras palavras, eu costumo dizer, Mércia, que o egoísmo,
ele é a mãe da falta de empatia. Porque a falta de empatia, ela é gerada pelo egoísmo. Né? Ela é gerada pelo egoísmo. Que é justamente aquilo que temos que combater e eliminar das nossas vidas. Né? Nós precisamos desenvolver essa empatia pelo próximo, que ao contrário do que é gerado pelo egoísmo, é essa capacidade que nos leva a nos colocarmos no lugar do outro. É essa capacidade que permite que nós compreendamos os sentimentos alheios, que nós venhamos respeitar as opiniões de outras pessoas. Empatia é você sentir o que o outro sente, né? Quando está vivenciando a mesma situação que o outro vivenciou. Entende? É bem diferente, né, da falta de empatia. É o contrário. Sabe, como espíritos encarnados que somos, nós temos um objetivo aqui na Terra. Né? Qual é esse objetivo? Alguém sabe me responder? Perfeito. Alguém aqui discorda dele? Ele disse evoluir. Evoluir. Não é mesmo? Porém, para que possamos evoluir e nos tornarmos pessoas melhores do que somos hoje, nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos, ô Gilberto, trabalhar incansavelmente em nosso favor. Né? Embora nós devamos ajudar uns aos outros, a verdade é que tem certas coisas em nossas vidas, ô Mércia, que somente nós podemos fazer por nós mesmos. Né? E o ato de evoluir é uma dessas. Não é à toa que está escrito no Evangelho que a evolução, a salvação, ela é individual. Né? A compreensão de certas coisas, por exemplo, ela depende de uma mudança de mentalidade. Né? Que só acontece em razão da vontade e do esforço do indivíduo. Essa mudança de mentalidade, ela depende de um querer, algo individual. Né? E por que eu estou dizendo isso? Por quê? Porque nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Precisamos mudar a nossa mentalidade a fim de compreendermos que
essa luta que nós travamos não é contra o nosso próximo, desculpa. Não é contra os nossos irmãos. Não é contra o outro. Essa luta que nós travamos é contra nós mesmos. Né? Essa luta que nós travamos é contra o nosso desvio de caráter. Essa luta é contra os nossos atos imorais. Essa luta é contra a nossa falta de empatia e de amor pelo próximo. Essa luta é contra as nossas imperfeições. É contra o nosso orgulho. É contra o nosso ódio. É contra a nossa raiva. É contra o nosso egoísmo. Enfim, essa luta é contra esses sentimentos inferiores que muitas vezes nos impedem de praticar o bem e o amor incondicional, verdadeiro e sem preconceitos, ensinados por Cristo Jesus. Vocês conseguem compreender? Se de fato nós queremos evoluir, nós precisamos compreender isso. É necessário. Né? É a partir dessa compreensão que nós passamos a entender, por exemplo, que a nossa existência humana e a nossa evolução, ela depende do fato de ajudarmos uns aos outros. Ela depende do fato de sermos solidários uns aos outros. Ela depende do fato de amarmos uns aos outros, assim como Jesus nos amou. Né? Nesse sentido, inclusive, disse Jesus: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Né? E a partir dessa visão, então, de amor, nós chegamos numa reflexão maior quanto à empatia. De que empatia, mais do que uma capacidade de sentir o que o outro sente, é uma prova de amor. Né? Porque não é possível amar sem empatia. E por isso que essa habilidade, essa virtude, ela precisa ser como uma marca na vida do cristão. Ela precisa existir na vida de todos aqueles que dizem seguir a Cristo. Porque Jesus, enquanto encarnado, ele procurou nos ensinar a prática do amor. E ser cristão é agir em conformidade aos seus ensinamentos. Então não tem como. Não tem como querer ser cristão sem amar. Né? E é por isso que eu dei o nome, né, a essa palestra: empatia, a marca do cristão.
Quantos aqui se intitulam como cristãos? Nós somos cristãos? Somos? Será que você tem se comportado como uma verdadeira cristã? Tento fazer o meu melhor com o meu próximo. Olha que interessante. Se eu pegar o seu óculos e soltar, você vai fazer o quê? Vou pegar, show. Com qual certeza que você tem que você vai pegar? Você vai tentar, né? Mas não quer dizer que você vai pegar. Percebe que não existe o tentar nas nossas vidas. Ou a gente faz ou a gente não faz. Ou a gente é ou a gente não é. Entende? Ou somos cristãos ou não somos. Não tem o meio termo. Enquanto nós tentamos, significa que ainda não somos. É interessante isso, né? Porque nós nos esforçamos para sermos. Mas isso não significa que já somos. Né? E essa é a verdade. Você vai entender o que eu estou falando. É muito doido, né? Tem um nó na cabeça. Eu vou explicar. Pode passar por uma situação, naquele momento você lembra, por exemplo, dessa palestra. Sim, mas eu vou explicar algo. O que te faz ser cristã? Quem faz ser cristão? É Amar o meu próximo. uma atitude, então. Uma atitude. Você sempre ama seu próximo? Eu passei por uma situação essa semana. Ótimo. Fui em um lugar e eu fui tomar um café e estava conversando com a dona da padaria. A gente ficou conversando. Chegou um senhor e ela era proprietária, ela era funcionária. Uhum. E o senhor falou assim: moça, eu tenho só R$1. Você falou, R$1 de café pra mim? Naquele momento ela falou assim: não dá. Eu não posso. Porque tem a dosagem certa para vender. Nossa, aquilo assim me levantou por alguns minutos assim, da cadeira. Fiquei pensando, meu Deus. Eu falei, pode colocar. Pode que eu pago. Vou comprar a garrafa inteira. Pode colocar. Então eu senti aquilo muito. Foi Isso é importante. foi uma sensação muito de um aprendizado naquele momento para mim. Sim. E minutos antes a gente estava conversando e ela falando da vida dela, que estava um caos, que estava isso, que estava aquilo. E eu presenciei aquelas. E por coincidência eu perguntei, né? O prédio é de vocês? Você paga aluguel? Ela falou, não, é nosso, é próprio. E eu vi aquele senhor tão humilde, assim, ele chegou numa simplicidade. Que legal. Numa humildade. E ela não pôde fazer aquilo. Bom, é muito bonito isso dessa parte porque você sentiu, né? Se você sentiu, é que está havendo mudanças no seu interior. E é esse o propósito de estarmos, né, nos alimentando do Evangelho. O Evangelho, ele tem que fazer mudanças em nossas vidas. Entende? Só que o Evangelho não faz sozinho. Ele faz através das nossas práticas. Ele precisa de uma conduta ativa, de uma ação. Né? Bom, será que nós sabemos mesmo o que é ser cristão? Recentemente, eu li um texto na internet, né, cujo autor ele se chama, se eu não me engano, Eduardo Feldberg. E esse texto ele se inicia com a seguinte pergunta, bem curta assim. Ele faz essa pergunta: crente ou cristão? Ponto de interrogação. Em resposta a essa pergunta, esse autor ele procura mostrar a diferença que existe entre essas duas palavrinhas, crente e
cristão. Você é crente? Eu creio em Deus. Você é crente? Crente em Deus. Você é crente? Quem aqui se intitula crente? Todos são crentes? É? Então, a palavra crente não é uma definição relativa e exclusiva aos nossos irmãos da igreja evangélica, né? Não é, né? Crente significa, então, aquele que crê. Então, qualquer coisa que uma pessoa crê faz dela crente, né? Dando um passo adiante, se relacionarmos esse termo, essa palavra crente, ao tema religioso, podemos dizer então que todo aquele que acredita em Jesus é crente, né? Mas olha só, Mércia, que interessante. O livro de Tiago, que é um dos livros que compõem a Bíblia cristã, diz o seguinte: você crê, ele faz uma pergunta, você crê que existe um único Deus? Muito bem. Mas lembra-te de que até os demônios creem e temem. Significa dizer que qualquer pessoa pode acreditar, crer em Jesus, mas nem todos aqueles que creem em Jesus são cristãos. Porque, como diz o Evangelho, até mesmo os demônios acreditam nele. Né? E o que eu quero mostrar com isso? Eu quero mostrar com isso que ser cristão envolve mais do que teoria, mais do que saber. Ser cristão envolve, acima de tudo, prática. Né? A verdade é que muitos se dizem cristãos, mas suas vidas, seus comportamentos, suas atitudes, elas não condizem com o que elas praticam. Sabe? Ela diz, eu sou cristão, mas ela engana. Ela não pratica aquilo que ela prega. São como lobos em pele de cordeiros. Né? Então, uma coisa é crer e outra coisa é viver embasado e direcionado naquilo que se crê. Eis a diferença entre crente e cristão. Então, a partir desse entendimento, nós passamos a reconhecer, então, nossa atual condição. A qual, aqui diz que, embora nós estejamos tentando e nos esforçando, a verdade é que nós ainda não somos verdadeiros cristãos. Porque tem muitas coisas que precisam ser mudadas em nossas vidas. A começar com o nosso modo de ser, a nossa forma de pensar e a nossa maneira de agir no mundo e principalmente em relação ao nosso próximo. Principalmente. Né? Hoje pela manhã eu comecei a refletir sobre minha vida. E aí, uma reflexão muito rápida deixou até preocupado. Eu me perguntei assim, como que eu
poderia, né? Ou como que alguém perceberia Cristo em minha vida? Será que minha vida, na atual forma como eu estou conduzindo-a, será que eu tenho refletido Jesus a ponto das pessoas enxergarem Ele em mim, Márcia? É uma pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos. Nós temos que refletir sobre isso. Se as pessoas conseguem enxergar Cristo em nós, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. É isso que está escrito lá no Evangelho de Mateus, né, pai? Esses são os 2 maiores e mais importantes mandamentos da lei divina, correto, Márcio? Né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Mas sejamos sinceros, né? Nossos atos do cotidiano mostram que realmente amamos Deus acima de tudo e ao nosso próximo? Ou mostram que simplesmente nos amamos mais? Né? Que simplesmente amamos a nós mesmos. Será que nós temos vivido uma vida com Cristo, sendo compassivos, caridosos, empáticos com as pessoas que nos cercam? Ou será que nós temos vivido uma vida alheia à vontade de Deus, sendo arrogantes, sendo prepotentes, julgando o nosso próximo em vez de ajudá-lo? E aí? Chega a ser uma patada na cara, né? Se desejamos ser verdadeiros cristãos, nós precisamos servir como um espelho de Cristo. E a nossa amiga aqui já respondeu, nós fazemos isso através das nossas atitudes, das nossas ações. Não é? Talvez você tenha dúvida quanto quem vem a ser esse próximo, esse outro. Talvez você ache que o próximo seja exclusivamente alguém que você tem muito apreço, aquele chegado, né? Será? Jesus, certo dia, foi questionado quanto a isso. Né? No livro de Lucas, nós temos uma história contada por Jesus, que é a parábola do bom samaritano. Né? A parábola do bom samaritano. Conhece, pai, a parábola do bom samaritano? Em vez de eu contar a parábola do bom samaritano, eu vou contar a história do meu pai. Quer que eu conte ou você conta? Meu pai, ele é um estudioso também do espiritismo, Mércio. E todo final de semana, toda semana, ele estava na Federação Espírita lá em São Paulo. Pois bem, certo dia, de manhã, meu pai estava no centro de São Paulo, perto ali do terminal da... É Maria? Maria Paula. Local conhecido
pelos seus grandes números de assaltos. É verdade. É? Pois bem, meu pai transitava por aquele caminho, Mércio, quando de repente ele teve um AVC. Naquele momento ele caiu no chão. Caiu no chão e as pessoas passavam por ele e simplesmente se desviavam. Funcionários dos terminais que podiam prestar um auxílio não fizeram. Policiais militares que ali estavam, que têm o dever de proteger e servir, também não fizeram. Ficou ali por horas, horas deitado no chão. Mas apareceu um ser, uma pessoa, que ninguém, o Gilberto, dava nada por ela. Uma pessoa sem recursos, um morador de rua. Esse morador de rua, ele pegou meu pai, arrastou para perto dele, cuidou do meu pai das 9 da manhã até as 5 horas da tarde. Quando ele conseguiu ligar para mim, e eu fui até São Paulo, peguei meu pai e o levei para o servidor público, onde ele ficou internado por cerca de 20 dias. Contei essa história para mostrar para vocês que a parábola do bom samaritano não é simplesmente um fato esquecido no passado, mas que ela é viva ainda nos dias de hoje em nossas vidas. Aquele morador de rua, ele é o bom samaritano da história. Ele agiu com compaixão, misericórdia. E não esperava nada em troca, Mércio. Ele agiu simplesmente por entender o dever que ele tinha de ajudar o necessitado que estava no seu caminho. Entende? Até me emociono contando essa história. Mas é que eu acho ela tão parecida com a parábola do bom samaritano que hoje eu não poderia deixar de contá-la. Sabe? Diariamente, nós passamos por pessoas no nosso caminho, pessoas necessitadas. E muitas vezes nós não nos damos conta disso. Talvez porque nós não dispensamos a nossa atenção ao nosso próximo. Não temos olhos atentos ao outro que está no nosso caminho. Né? Assim como essa história que eu contei, essa mensagem, do começo ao fim, ela tem essa finalidade, né? De mostrar que o amor ao próximo ele deve ser manifestado através de atitudes. A empatia, ela é sim fundamental nas nossas vidas, mas ela deve ser seguida pela compaixão, que é o agir, que é o fazer. Não basta nós nos comovermos do sofrimento alheio. Nós temos o dever de agir para minimizar esse sofrimento. É isso o que Jesus quis nos ensinar. E é isso que Ele espera de cada um de nós.
né? Talvez o grande desafio das nossas vidas seja nós superarmos a tendência de nos concentrarmos exclusivamente nos nossos problemas, né? Nos nossos interesses, nas nossas necessidades. Esse é um grande desafio. Deixar de pensar somente em nós, né? É muito fácil nós concluirmos que estamos certos em determinada situação, né? Dizendo que o outro está errado. Não é verdade? É mais fácil isso aí. Contudo, é exatamente aí que nós devemos ser empáticos, né? É exatamente quando isso acontece que a empatia se torna crucial de ser praticada. Por isso que eu digo que a empatia, ela é algo que deve ser cultivada diariamente em nossas vidas. E a maneira que nós temos de exercitá-la e desenvolvê-la é a de termos um olhar atento, caridoso e carinhoso para com o nosso próximo. Então, estou finalizando, que nós sejamos como um bom samaritano. Que nós sejamos como aquele mendigo que eu contei da história pessoal do meu pai, praticando o bem, né? Amparado sob um amor verdadeiro, indistinto, porque ele não conhecia, meu pai nem sabia quem era, e sem preconceitos. Que nós sejamos um bom próximo àqueles que cruzam o nosso caminho. Final da parábola, para aqueles que têm interesse em conhecer, Jesus pergunta, dizendo, qual daqueles homens que passou por aquele que estava caído era o próximo daquele que estava caído? E aí, a outra pessoa diz assim a Jesus, o próximo daquele homem que estava caído é aquele que usou de misericórdia com ele. E Jesus disse assim, tá certo, pois vá e faça o mesmo. Então é isso que Jesus espera das nossas vidas. Que sejamos misericordiosos. Por fim, eu encerro aqui agradecendo, Mércia, esse encontro tão bacana, tão bonito e que certamente nos ensinou muito essa noite, né? E eu encerro com uma frase que não é somente um ensinamento bíblico, mas um princípio que deve ser observado por cada um de nós, que diz, portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei. Então agradeço, que assim seja, e graças a Deus. Que bom, né? E eu agradeço o senhor ter vindo.
E nós vamos agradecer nesse momento por tudo que aqui recebemos, agradecer ao nosso Pai por ter nos dado essa bondade de recebermos o palestrante, o mentor do palestrante, que nos auxiliou em tanto esclarecimento. Agradecer por tudo que aqui recebemos. E da mesma forma, vamos vibrar por aqueles que não estão aqui e que são tão mais necessitados do que nós. Vibrar amor, vibrar paz, também é uma forma de caridade. Então podemos, pelos nossos pensamentos, pelas nossas vibrações, envolver todo o nosso planeta e envolver todos os filhos de Deus tão mais necessitados do que nós. Da mesma forma, vibremos pelos nossos lares, nossa primeira escola. Levemos nossas vibrações de amor, de paz, a todos aqueles que estão lá em casa, envolvendo todo o nosso lar em harmonia. Também é uma forma de caridade. Graças a Deus.